Graça e a paz. Graça e a paz. Que bom estarmos aqui. Salmo de número 121. Estou tentando abrir o meu arquivo aqui. Parece brincadeira, né? Pronto. Se você conhece o Salmo de número 121, você sabe que ele é um dos salmos mais extraordinários das Escrituras e fala sobre o cuidado de Deus sobre nós. E eu, enquanto enrolo vocês aí, tento achar o sermão. Se ele não estiver aqui, eu vou pregar de cabeça. E aí a gente vai ficar aqui até de madrugada. Achei. Pronto. A minha dificuldade é que o meu tablet não está conectando no meu celular. Benjamin, pega para mim meu celular, por favor. Por favor. Esse. Diz assim o texto: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que aquele que te guarda não dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Senhor, este salmo, ele é realmente precioso, porque fala conosco de uma maneira poderosa. E eu quero clamar em nome de Jesus, que hoje a tua palavra seja poderosa nos nossos corações, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que ela atinja os anseios, que ela venha ao encontro dos nossos medos, que ela venha ao encontro dos nossos temores. Oh, meu Deus! Sabemos que essas promessas são promessas poderosas, e é sobre elas que nós colocamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Então, este salmo é um salmo que fala da nossa segurança. E qual que é o contexto desse salmo? É um salmo de peregrinação. Israel celebrava grandes festas, e nessas festas, tabernáculo, dia da expiação, essas festas, eles saíam das suas cidades e iam em direção a Jerusalém para essa celebração. E no templo eles entoavam esse salmo e também ao longo da viagem. Então o salmo, ele fala dos perigos da peregrinação cristã. Olhando para nós, para a nossa realidade, este salmo fala sobre isso. E eu gostaria de olhar com vocês algumas coisas a respeito da nossa peregrinação. Nós somos caminhantes. Nós estamos em direção à terra prometida, à eternidade, à instauração do reino de Deus. Essa é a nossa realidade. Antigamente nós cantávamos muito isso, né? Parece que a gente perdeu um pouco essa noção do caminho. Tem uma música muito antiga que diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Conhece? O pessoal fazia até uma brincadeira com ela, né? Caminhão do vô. É coisa de crente que não tem o que fazer, né? Aí fica fazendo paródia com as músicas cristãs, e eu gostava bastante disso. E inclusive tem uma que o pessoal canta assim: homem bom deu café e bolacha de polvilho. Você conhece o hino? Pois é, então. Mas voltando à questão do texto, né? Então nós estamos em peregrinação. Nós estamos em peregrinação. Estamos caminhando. E esse texto vai dizer algumas coisas sobre a nossa caminhada. A primeira é que nós vivemos num mundo de perigos e ameaças permanentes. Vivemos um mundo complicado. Um mundo onde nós estamos o tempo inteiro em perigo. E é curioso que ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É curioso, um salmo que fala que Deus nos guarda, e aí passa na nossa cabeça é que Ele vai nos proteger de tal maneira que nada nos atingirá. Mas não é isso que o salmo ensina. Tanto é que ele está caminhando, ele olha para Jerusalém, que ficava numa colina, e ele consegue ver os montes, inclusive os montes onde a idolatria era praticada. Ele está caminhando diante daquela jornada de perigos, perigos de salteadores, perigos de animais. Eu devo lembrar você que Davi, numa atividade pastoril, cuidando das suas ovelhas, em 2 ocasiões ele matou um leão e um urso. Eu ia falar lobo, é urso. Está aqui o meu assistente, né? Leão e urso. Porque era uma viagem, alguns iam a cavalo, outros iam de carroça, outros iam caminhando, era uma viagem de perigo. E ele está falando, olha, a vida cristã é uma vida de ameaça. Aqui ele vai citar a ameaça da lua, que é as ameaças que nós sofremos durante a noite, a ameaça do sol, que são as ameaças que nós sofremos durante o dia. Ele fala de todo o mal, que ele vai nos proteger. Ele fala que ele vai guardar nossa entrada e nossa saída. Por quê? Porque o ser humano, ele está ameaçado o tempo inteiro no mundo. Nós vivemos ameaças constantes. E nós cristãos, por causa da teologia que nós aprendemos na igreja,
Qual é o sentimento que nós temos? Seja sincero comigo. Qual é o sentimento que você tem quando as coisas começam a dar errado na sua vida? Pensa comigo. Você foi mandado embora, o filho está afastado da igreja, a mulher está brigada, o salário está curto, você está doente, aí o teu cunhado veio morar na sua casa, e aí tudo errado. Qual é o sentimento que você tem quando as coisas começam a dar errado? Fica doente, problemas. A maioria de nós, inclusive, eu não vou dizer quem é, mas a minha esposa, de vez em quando, ela fala assim, ué, será que a gente está fazendo uma coisa de errada? Eu falei, Carmen, você não tem pastor, não? Não, porque é muita tribulação. Pois é a vida. Nelson Rodrigues, a vida como ela é a vida. É a vida. É a vida é assim. E aí nós ficamos imaginando, né, que nós sofremos por causa do nosso pecado. Nós sofremos por causa da nossa desobediência. E olha, eu não estou dizendo que pecado e desobediência não tragam sofrimento, tá? Trazem. Mas aí não importa muito quem está fazendo. Porque gente pouco espiritual peca e sofre. E gente muito espiritual peca e sofre. Então, assim, sofrimento não depende do que você faz. Na verdade, a Bíblia diz que o mundo é um mundo perigoso. O crente não fica livre de doença, o crente não fica livre de fatalidade, o crente não fica livre de perseguição, porque ele está no mundo. E o mundo é o mundo que a Bíblia diz, que jaz no maligno, onde as pessoas que habitam são egoístas e injustas, onde os fatores do mundo seguem um tipo de aleatoriedade. É verdade, o avião que o crente está não cai, é isso que você acredita? Mas tem crente que acredita nisso. Se ele estiver no avião, o avião não cai. Alô, som. Então assim, e pior, a gente fica ensinando que crente não pode ter dívida. Alguém aqui tem dívida? Aqui, alguém tem dívida? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Se alguém tem dívida, levanta a mão. Eu vou levantar os pés também. Minhas dívidas estão todas sob controle, tá? Eu compro só o que eu posso pagar, mas é dívida. É dívida. E eu tive algumas dívidas na minha vida que eu não fiz, foi a Carmen. É brincadeira, não foi? É brincadeira. Mas nós tivemos uma dívida que nós não fizemos. Eu emprestei um cartão para alguém, na confiança, e era um cartão alto, eu não vou dizer quem é a pessoa para quem eu emprestei, e eu tive que pagar uma dívida de 80 mil reais. O meu nome ia para o... Eu não fiz a dívida. Já está paga, tá, meus irmãos? Já está paga. Deus é misericordioso. Porque eu falei, eu nunca tive meu nome com ameaça de ir para o Serasa. Nesse momento eu tive. E eu fiz uma dívida que... Ou seja, cristão também faz dívida. Por quê? Porque você não tem controle. Eu tenho um amigo meu que é um homem de Deus. Para mim é uma das pessoas que assim, eu tenho maior admiração. Maior admiração. Inclusive eu peço que vocês orem por ele. Foi semana passada. O filho dele, a esposa estava para ter um bebê de 9 meses. E um dia antes do parto, a criança morreu. Orem por ele. Orem pelo Sidney. Orem pela família dele. Hã? O Sidney e a Thelma estiveram aqui. E para mim ele é um homem assim, uma pessoa de Deus. Trabalhou anos no
Bradesco, nas ações, sabe aquela área que o pessoal ficava gritando lá e comprando ações? Essa profissão acabou de um dia para o outro. Acabou. E ele foi mandado embora. E assim, lutando com dificuldade, por quê? Porque o dinheiro vai embora. Aí como é que uma pessoa de 50 anos vai se reintegrar nesse mercado de trabalho que manda pessoas competentes embora para pagar menos para ter um jovem aprendiz? Injusto, ou seja, cristão também tem problemas financeiros. Mas aí o cristão enfrenta esses problemas, aí já começa a falar, Deus está me punindo. Meu irmão, a vida é assim. Deus é um Deus de bondade e misericórdia. E a Bíblia diz lá em Lucas, que Ele abençoa maus e ingratos. Benjamin, acha esse texto para mim aí, por favor. Ele abençoa maus e ingratos. Está lá em Lucas. Eu vou fazer uma pergunta. Você achou ou não? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui é mau e ingrato? Eu vou levantar as duas mãos. Então, quem é mau e ingrato? Pois é. A Bíblia fala que o homem é mau. Lucas, não? Pode procurar, se não for Lucas é Mateus, mas está na Bíblia, tenho certeza. Exatamente, entre Gênesis e Apocalipse. Ele abençoa maus e ingratos. Hã? Está escrito lá? E o que diz lá? Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Bom, gente, bota todo mundo no saco. Eu e você. Quem é que pode dizer para Deus que tem um coração grato o tempo inteiro? Quem é que pode dizer para Deus que o coração, algumas vezes, não fica pensando bobagem? Que não tem inclinações, que não deseja, não quer, mas tem. Quem é que não? Quem é que não? E a Bíblia fala assim, Deus abençoa, inclusive os maus e ingratos. Sabe por quê? Porque a adoração que Deus espera de mim, ela tem que ter motivos puros. Deus não me abençoa porque eu sou bom. Deus não me abençoa porque eu dou dízimo. Deus não me abençoa porque eu estou na igreja. Deus não me abençoa porque eu sou santo. Não, Deus me abençoa porque Ele é bom. Eu vou repetir. Deus me abençoa porque Ele é bom. E a Bíblia diz, a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida, até o final dos tempos. Então, não é por causa do seu pecado o sofrimento. É verdade, meu irmão, que existe uma lei de semeadura que traz muito sofrimento para a vida. Mas aí não tem a ver com maldição, punição e nem disciplina do Senhor. Tem a ver com a lógica de que tem coisas que eu faço e tem consequências. Eu vivi, depois que eu me converti, até os 33 anos, uma vida sedentária. Eu me converti aos 20, e até os 33, eu vivi uma vida sedentária. Até os 33 anos, eu tive 10 pneumonias, uma por ano. Por quê? Bom, eu tinha problemas de saúde, por causa da minha vida pregressa. Fumava, bebia, mas também porque depois que eu me converti, eu vivi uma vida sedentária. Ou seja, é consequência das minhas atitudes. Então tem muitos problemas, muitas dores que nós enfrentamos por causa de decisões ruins que nós tomamos na vida. Então não é Deus te amaldiçoando, não é Deus te punindo,
É você enfrentando as consequências das suas decisões. Por isso esse salmo ele diz: a vida cristã é uma vida de ameaças e perigos. Ele diz assim: Senhor, quem virá em meu socorro? Olha, ninguém pede socorro se não estiver sofrendo e angustiado. Mas há uma outra coisa que esse salmo diz, que é assim, de uma preciosidade, está no versículo 3, e versículo de 3 a 5. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará o guarda, aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Dormitar e dormir é a mesma coisa, é a poesia hebraica enfatizando que Deus nos guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Uma verdade que esse salmo traz associada que a vida é complicada e difícil, é que Deus, quando Ele atua na nossa vida, Ele é um Deus que nos guarda e nos ajuda a vencer os perigos. Ele faz isso conosco e através de nós. Ele nos ajuda a vencer os perigos, porque olha que interessante. Versículo 3, não permitirá que os teus pés vacilem. Se você está numa caminhada, estou indo para Jerusalém, na escuridão, pedras, buracos, animais, e se você tropeça, por quê? Porque você está trilhando uma estrada difícil, íngreme e complicada, é por isso que você tropeça. Aqui ele diz que ele não vai permitir que aquele que tropeça saia do caminho. A ideia é essa. Aquele que te guarda, que é sombra à tua direita, ele não vai permitir que você tropece a ponto de você ser vencido pelo mal. O que significa, de acordo com este salmo, é que quando nós estamos sofrendo, Deus vem ao nosso encontro e nos ajuda a vencer as dificuldades. Então vejam, Daniel, Deus impediu que ele fosse à cova dos leões? Mesaque, Sadraque e Abednego, Deus impediu que eles fossem jogados na fornalha? Israel passou 400 anos como escravo no Egito. Deus não impediu que eles passassem 400 anos. E aí toda a história de sofrimento de Israel, sofrimento do povo de Deus, mas a Bíblia fala que Deus não impede que você sofra. Ele não te livra do sofrimento, Ele te livra no sofrimento. O que Ele está dizendo aqui quando Ele diz assim: estou na caminhada, elevo os meus olhos para o monte, estou vivendo na escuridão, lutas, medos, bandidos, situações ameaçadoras, de onde virá o meu socorro? Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. O que ele está dizendo aqui é uma das coisas mais poderosas que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia diz que eu e você somos guardados o tempo inteiro por Deus. Guardados o tempo inteiro. Você não é guardado pela sua fé, você não é guardado pela sua capacidade. A Bíblia fala que quem guarda, quem vem ao seu... Ele não está orando, ele está refletindo. Eu estou no meio da ameaça. Olha para os montes onde os pagãos buscam os seus deuses e livramentos mágicos. Mas eu sei que o meu livramento vem do Senhor. Eu posso continuar a minha caminhada seguro, porque Deus vai me guardar até o fim. Silêncio mortal, né? É que minha voz está muito ruim. Eu fui batizar hoje, a água estava 15 graus abaixo de zero. Não, gente, estava gelado, não é, Benjamin?
O velho homem morreu de frio. Então, assim, a minha garganta está sendo, não estou conseguindo nem falar direito. Mas, meus irmãos, eu gostaria muito que você saísse daqui hoje com uma promessa. A Bíblia diz assim: todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. A Bíblia fala que você está nas mãos do Senhor. Esse salmo diz que Ele guarda você das ameaças da lua e do sol, ou seja, durante a noite e durante o dia, de todas as ameaças, visíveis e invisíveis. Ele guarda a sua saída e a sua entrada. Ele guarda você o tempo inteiro. Você está guardado por... Eu acredito realmente que tem muita coisa da qual você está sendo liberto e guardado e você não sabe. Eu tinha 14 anos, trabalhando na Companhia de Armazém Gerais em Santos, trabalhando, né? Eu bati o cartão e ia me esconder nos montes de trigo. Dormia, era isso que eu fazia, adolescente, né? Ia para lá, aqueles montes de sacos de trigo, fazia um buraco e ficava lá até bater o cartão. Aí, lógico que eu fui mandado embora, né? Me pegaram trabalhando. Mas no intervalo nós jogávamos bola. Garotada, 14, 15 anos. E eu, no intervalo, dei um pega numa maconha. E aí, jogando futebol, chutaram a bola lá para cima do armazém. E aí todo mundo, quem vai buscar, quem vai buscar, quem vai buscar? Eu disse, comigo. Eu vou lá buscar a bola. Mas era assim, ó, o armazém tinha um cano, por onde, a tubulação por onde passava o trigo, ela ia de gomo em gomo, acho que cada gomo tinha 1 metro e pouco, e depois ela entrava na parede, isso a 2 vezes o tamanho desse edifício, e depois que ele entrava na parede, tinha um espaço de mais ou menos 1 metro que eu tinha que levantar com os pés no gomo e pegar e subir. E eu estava doidão. E eu fiz isso. Falei, deixa que eu vou lá pegar. E fui lá pegar a bola. Fui subindo, subindo, subindo. Quando chegou no último lá, e essa é a lembrança que eu tenho, tá? É mentira ou verdade? É a lembrança do maconheiro. Mas essa é a lembrança que eu tenho. A hora que eu levantei para pegar o gomo lá, eu senti o meu corpo fazer isso aqui, ó. E voltar. E aquilo para mim foi uma experiência maluca que eu não entendi até a minha conversão. A Bíblia diz que Deus me guarda a minha entrada e a minha saída. Você sabe o que significa isso para o hebraico? Para um rabino? É que ele guarda você desde do nascimento até a morte. E eu acredito, meu irmão, que naquela hora que eu ia cair, o anjo fez assim, ó, ô Paulão, fica aí, Deus tem um plano para a sua vida. Eu acredito nisso. Porque a proteção de Deus sobre mim e sobre você é sobrenatural. Você talvez não veja, não perceba. Eu tenho uma experiência de livramento que eu louvo a Deus porque eu sei que é Deus, não foi pela minha fé, tá? Mas você sabe, eu estive entre a vida e a morte 5 vezes. E assim, eu não estou exagerando, tá? A minha esposa está aqui como testemunha, e você pode, por exemplo, ir lá no hospital de Santos, Guilherme Álvares. Guilherme Álvaro. E lá ver lá o prontuário lá. Eu entrei no hospital com 2 infecções, fígado e pulmão, com 41 graus de febre, e passei 11 dias entre a vida e a morte, com infecção generalizada, com 6 tipos de bactérias nocivas, que os médicos não sabiam de onde elas tinham surgido. Na última noite que eles tiveram que me cobrir com lençol, e eu só lembro relances, no dia seguinte o médico falou assim, ó, pode agradecer a Deus, alguém lá em cima gosta de você, porque você deveria ter morrido. A segunda vez, eu fui fazer uma vasectomia. E eu tive uma parada cardiorrespiratória, por 5 minutos, num consultório particular. Tá?
O médico ficou louco, ficou chamando a enfermeira, não tinha ninguém, só estava ele, o Totti e eu. E ali o corpo estendido, morto. E aí, apavorado, sem saber o que fazer, aí o Totti chamou o médico e falou assim: nós não temos o que fazer, nós só podemos orar. Depois de 5 minutos, Deus, traz o Paulo de volta. Eu respirei e voltei. Aí ele veio, ele contou aqui na igreja, Totti, contou a história. A terceira vez foi aqui em Maringá. Eu fui para um congresso, um monte de gente no hotel, o único que contraiu uma bactéria terrível fui eu. Cheguei aqui em casa, comecei a passar mal, falei para cá, eu estou muito mal. Fui para o hospital, desmaiei na porta do hospital, acordei numa UTI de isolamento. O médico falou: olha, o pulmão dele está tomado, uma bactéria terrível. A quarta vez, eu tive diverticulite. 5 dias internado, tomando antibiótico, e o médico falou assim: você está correndo risco de vida, porque pode estourar, e estourando, acabou para você. Imagina isso, o intestino infeccionado. E eu era uma graça, né? A minha mulher foi me visitar com a Cris. Você lembra? Você não lembra? Pois é, foi ela, não foi? É. Eu estava lá de mau humor. Eu disse para as duas assim: vai embora, não quero ver ninguém. Olha o pastor, que meigo. Vai embora, mas por que houve? Não houve nada, eu só não quero conversar com ninguém. Estava sem comer há 5 dias. E no meu quarto tinha um cara que gemeu a noite inteira. Noite inteira. Eu não conseguia dormir sem comer, e aquele cara gemendo. E tomando antibiótico, pedindo misericórdia de Deus. E a última vez foi a Covid. Eu não tenho participação nenhuma a não ser na dor. Não criei, não exerci fé, não tive confiança. O que aconteceu comigo é que a palavra de Deus diz, e aqui nesse salmo aparece 6 vezes a palavra guarda. Quem é que me guarda? Deus. Quem é que te guarda? Deus. Quem é que nos guarda? Deus. Nós estamos guardados, não é por fé, não é por santidade, não é por ousadia, não é porque você é diferente. A palavra de Deus diz que cada cristão é guardado por Deus, e é uma proteção extraordinária. Agora, se eu fosse você, eu me perguntaria: mas e aí, pastor? E quando ele não guarda? Eu vou responder para você. Não tem. Estão dizendo que a minha cara. Aqui. Não, aqui não tem botão não. Está aparecendo a barriga? Não fecha. Quem te guarda é Deus. Deus te guarda. Deus me guarda. Deus sempre nos guarda. Agora, alguns vão morrer antes do tempo. Alguns vão ficar doentes e vão morrer. Alguns vão lutar com problemas de saúde. E a Bíblia diz que Deus vai guardar você. Porque guardar aqui é sustentar você. Sustentar você. Deus vai te sustentar. É legal quando a gente experimenta livramento, né? Eu tive num furacão, não é furacão, como é que é o nome daquilo? É furacão, né? É um temporal que tem aqueles, geralmente nas ilhas. É uma coisa maluca, é um tipo de um redemoinho enorme que vai passando e vai levando. Eu passei por uma experiência como essa. Era para viajar a Carmen e as crianças, naquele dia ela não foi. E quando nós voltamos, nós pegamos no meio do mar. O pescador estava comigo alucinado com medo. Eu levantei lá, cheio de coragem, e dei uma ordem para o vento, para a tempestade. Estou te falando, eu dei uma ordem. Eu falei assim: você não vai. Ele falou que ia pular, tá? Eu falei: você não pula não. Você não pula não, você fica aqui.
Não, eu vou pular porque vai ser mais fácil. Não, fica aqui. Aí eu disse para o vento assim, agora em nome de Jesus, para parar. E meus irmãos, o vento e a tempestade parou. Você fala assim, que fé, hein, pastor Paulo? Gente, sabe o que significa isso? Que Deus nos dá ousadia quando a gente precisa de ousadia. Deus nos dá coragem quando nós precisamos de coragem. Deus nos dá força quando nós precisamos de força. Não nada sobre mim, sobre você, é sobre o Deus que te guarda. E por último, o texto vai dizer assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor nos guarda de todo o mal para sempre. Ele está falando aqui de um guardar mais profundo. É um guardar para que todos os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Então, olha, eu quero dizer para você uma coisa. A minha vida está alicerçada em um grande fundamento em relação a isso aqui. Que eu sei que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Se Deus tiver no seu coração que eu viva, Covid não pode me matar. Câncer não pode me matar. Se Deus quiser que você viva, os planos de Deus não podem ser frustrados. A ideia é que Deus te guarda para sempre. Ele te guarda para os propósitos eternos. O problema que nós temos aprendido nas igrejas, e é uma teologia de fundo de quintal, é uma teologia que nasceu no inferno, não é uma teologia bíblica, que o crente não pode ficar doente, que o crente tem que prosperar, que o crente tem que ser cabeça e não cauda, que o crente tem que viver em vitória, que o crente tem que viver celebrando que nem pipoca, que ele não pode ter lutas, que ele não pode duvidar, que ele não pode ter angústia, que ele não pode sofrer. Essa é uma teologia que não é bíblica. A Bíblia fala que no meio do sofrimento, da dor e da angústia, Deus vai te guardar, a tua entrada e a tua saída. Ele vai sustentar você. Não importa o que você há de viver, Deus vai te sustentar. Eu sei, lamentavelmente, que nós vivemos extremamente preocupados com essa vida e com as condições da vida, eu sei. E é natural que a gente fique preocupado com o amanhã, com o futuro. Mas se nós olharmos o que a Escritura fala sobre o nosso destino e o propósito de Deus para a nossa vida, e as pessoas que acreditam que Deus está em suas vidas, Deus tem controle sobre a vida delas, sobre tudo o que acontece com elas, e a Bíblia diz que Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem, tudo. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, do ponto de vista da Escritura, não existe aleatoriedade, não existe condições fortuitas, não existe acaso. Aquela música que nós cantamos, o acaso vai me proteger, o acaso não protege ninguém. A Bíblia fala que, do ponto de vista humano, o mundo parece estar perdido, o mundo parece que não tem controle, não tem alguém dirigindo, gerindo o mundo, parece que ele vai de mal a pior, que há fatalidades que atingem todo mundo, há situações que nós não controlamos e que vêm sobre nós, mas a Bíblia diz que não há nenhuma condição no mundo que fuja do controle de Deus. Eu vivi, é porque Deus determinou que eu vivesse.
o Benjamim não morreu, é porque Deus determinou que ele vivesse. E quando nós estávamos orando pelo Benjamim, naquele momento sombrio que ele viveu, era uma luta, porque nós estávamos pedindo para alguém morrer. É verdade ou não é? Senhor, dá um rim mas para ele ganhar um rim, alguém tem que morrer. Então assim, o que a gente faz? Nós não sabemos como orar, mas uma coisa nós sabemos: o Deus em quem eu vivo é um Deus que me guarda. Ele me guarda o tempo todo. Quem determina o funcionamento da minha mente, da minha garganta, dos meus pulmões, do meu intestino, do meu corpo é Deus. Você sabe que eu acredito, inclusive, que Deus limita a inteligência de alguém para os seus propósitos eternos, para a gente não ter problema de orgulho? Eu acredito nisso. Eu, por exemplo, eu tenho uma limitação violenta com memória. Se eu guardasse tudo que eu estudo, eu seria insuportável, porque eu estudo muito, eu leio muito, mas a minha memória é horrível. E eu vou reclamar para Deus: Senhor, o Senhor podia melhorar um pouco a minha memória, né? E Deus diz assim para mim: eu dei tudo que você precisa. O meu Deus é o meu Deus que me guarda o tempo todo. Eu sei que alguns de nós sofrem com aparência. Alguns de nós. Né? Eu, durante muito tempo, eu sofri com aparência. Eu tinha dor na alma quando eu olhava para o espelho. Nós já vamos já, tá? Estou acabando. Eu tinha dor na alma quando eu olhava para o espelho. Eu dizia para mim assim: como é que pode ser tão branco? Como é que pode ser tão magro? Eu tinha 58 quilos. Como é que pode ser tão feio? E aí, teve uma época da minha vida que eu desisti. Eu não olhava mais para o espelho, porque eu tinha dor. Mas aí, convertido, Deus falou ao meu coração: você tem a aparência, você tem o tamanho, você tem a beleza, você tem a forma necessária para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Então dê glória a Deus. Pois é. E aí eu disse: então tá bom. Senhor, obrigado pela minha aparência, obrigado pela minha personalidade, obrigado pelo meu tamanho. Eu continuo tendo 1,66 m, tá, gente? Obrigado, Senhor, porque eu fico pensando, se eu tivesse 2 metros, um QI de 200 e fosse bonito como... Ajude aí, mulheres. Brad Pitt. Você viu a situação aí, né? Eu ia ter muito problema. Deus me deu a aparência que eu preciso. Deus te deu a aparência que você precisa. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Ele me guarda, a Bíblia está dizendo que Ele tem controle sobre a minha vida toda. A Bíblia diz que Davi falou assim: Ele te teceu lá no ventre. Deixa eu colocar o Benjamim aqui, ele vai ficar careca, porque ele vai ter orgulho do cabelo dele, vou deixar ele careca. Eu não falei do Bruno, porque o Bruno é gente boa. Deus me guarda. Eu gostaria muito que você soubesse que essa promessa aqui é uma das promessas mais extraordinárias das Escrituras. Eu estou seguro. Eu e você estamos seguros. Mas você pode morrer no acidente? Pode. E lá Deus vai te guardar. Livro de Atos tem 3 mortes ali entre o capítulo 6 e 12. Sabe quais mortes foram? Livro de Atos. A morte de Pedro, a morte de Tiago, 2 mortes, perdão. E a morte de Herodes. A Bíblia fala que Deus livrou Pedro, milagrosamente. Mas na mesma época, Tiago estava preso. E a Bíblia diz que Herodes o matou.
ao fio da espada. E aí depois que Herodes mata Tiago, lá no capítulo 12, se eu não me engano, diz que Herodes estava ali sendo aclamado como Deus pela multidão, e ele foi carcomido de bicho e morreu. Aí eu faço uma pergunta: por que Deus não matou Herodes antes de matar Tiago? Não sei. Mas eu sei que alguns vão viver e outros vão morrer. E como a Bíblia diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Por isso, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é a minha segurança. Eu não sei o que a vida me trará do futuro, mas também não estou preocupado. Por quê? Porque eu elevo os meus olhos para os montes. De onde será que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não dormirá. O guarda de Israel não dorme. Ele é a minha sombra, a minha direita. Eu não serei abalado. Ele guarda a minha entrada e a minha saída de todo mal. Durante a noite Ele me guarda dos perigos noturnos. Durante o dia Ele me guarda dos perigos do dia, porque Ele é o meu Deus, o meu protetor. Nele, em Deus, eu estou seguro. E eu posso caminhar. Quando eu tenho medo, Ele me guarda. Quando eu estou cheio de ousadia, Ele me guarda. Quando eu estou feliz, Ele me guarda. Quando eu estou triste, Ele me guarda. Quando eu estou cheio de fé, declarando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, confiando no seu poder, Ele me guarda. Mas quando eu estou com medo, inseguro, algumas vezes até no limite, não acreditando e não confiando no seu amor, na sua bondade, a Bíblia diz que Ele me guarda. Ele me guarda desde agora e para sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Quero convidar você para ficar em pé. Eu amo este salmo, porque este salmo não fala de mim, ele não fala da minha fé, ele não fala da minha ousadia, ele não fala da minha coragem. Esse salmo fala do Deus que me guarda, o Senhor dos exércitos, o Deus que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Firme fundamento
Feche seus olhos por alguns momentos. Eu estava ali e Deus falou no meu coração que algumas pessoas, é um sentimento que eu tenho de que algumas pessoas, de uma forma muito específica, durante a semana, disseram para Deus que se sentem abandonadas. E quem vive a peregrinação sabe o significado dessa dor. Orando por uma pessoa dessa comunidade, Deus um dia me deu uma visão. Nem sempre tenho visões, mas esse dia eu tive visão. Ele me mostrou uma casa amarela, uma porta lateral direita, e uma criança saindo de um conflito, chorando. E eu contei a visão para essa pessoa e ela disse: pastor, essa história marcou a minha vida. Você descreveu a minha casa aqui em Maringá. E naquele dia eu entrei na sala, os meus pais estavam brigando, falando em separação, e eu senti uma dor e saí chorando desesperada. E eu disse para ela que Deus falou ao meu coração que ela nunca fora esquecida e nem abandonada por Deus. Deus nunca nos abandona. Então, você se sentiu assim essa semana? Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu só vou pedir para você levantar a mão. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Pastor, ore por mim. Eu não estou conseguindo enxergar. Pode baixar. Amém. Pode baixar. Mais alguém? Deus abençoe. Pode baixar. Mais alguém? É específico, tá? Você disse para você essa semana: Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Abandonado, Senhor. Sozinho, Senhor. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que você não está abandonado e nem sozinho, porque Deus te guarda. Deus está contigo. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é o teu Deus, a sombra, a direita, a luz da sua vida. E Ele está dizendo para você que na noite ou no dia que você disse: eu estou me sentindo abandonado, Ele ouviu o seu clamor. Você pode não ter orado, mas Ele ouviu o clamor do seu coração. E eu quero orar por você. Meu Deus, os meus irmãos que nesta semana, de uma forma muito específica, disseram ao seu coração: eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho. E o Senhor ouviu lá no quarto, no banheiro, na cama, no sofá, enquanto dirigia. O Senhor ouviu a oração calada, muda, e o Senhor está dizendo: eu ouvi você. Eu sou o teu Deus, eu te guardo. Oh Espírito Santo de Deus, diz aos meus irmãos, de uma forma que eu não consegui fazer hoje, que o Senhor os guarda a cada momento, a cada instante, que a vida deles está nas tuas mãos, e que o Senhor há de conduzi-los para sempre, até aquele grande dia. Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito sejam com você agora e para sempre, amém. Que Deus te abençoe. Vá para a sua casa dizendo: do Senhor vem o meu socorro. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que a presença do Senhor seja poderosa na sua vida, que o Espírito testemunhe no seu coração: você é filho, filha de Deus. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Aleluia.